Olá, sejam muito bem-vindos a mais um webinar realizado pela 2IM, empresa de soluções analíticas em saúde, e apoiado pelo Instituto Brasileiro de Valores em Saúde, o IBRAVES. Hoje contaremos com a honrosa presença do Dr. César Abicalaf, presidente do IBRAVES e CEO da 2IM, e também de André Médici, economista sênior do Banco Mundial e também conselheiro do IBRAVES. Esse webinar terá uma duração de 50 minutos, alternados entre os palestrantes. Posteriormente, receberemos as perguntas e, caso não possam ser respondidas nesse webinar, encaminharemos as respostas pelo mesmo canal onde vocês forem convidados. Então, aproveitemos todos. César? Ok, bom dia a todos. Espero que estejam me escutando bem. Então, se porventura tiverem algum tipo de problema, vocês, por favor, aí, deixem, passem no chat aqui que nós temos alguém acompanhando para poder ver se tem algum problema na conexão, no entendimento, nas conversas aí. Ok, gente? Nós vamos iniciar aqui a apresentação, vou compartilhar a nossa tela e vamos começar aqui a falar um pouquinho do nosso projeto. Eu primeiramente agradeço demais aqui a presença do André conosco. O André está em Washington, e nós estamos aqui em Curitiba, os dois aí estamos na expectativa de fazer um grande evento para vocês. Antes de entrar especificamente no tema, eu tenho aí a obrigação aí de falar um pouquinho sobre o IBRAVES, até porque o IBRAVES ele tem sido para nós uma das grandes motivadores para discutir esse tema de valor e saúde. O IBRAVES ele foi fundado no final aí do ano passado, mas a grande mudança mesmo, a grande colocação no mercado do Instituto foi esse ano, a partir do CLABES, e nós estamos aí com uma série de projetos para 2020, só reforçando, essa é a nossa missão, identificar, compartilhar, difundir e alinhar os conceitos do Value-Based Healthcare no Brasil, estimulando a sua aplicação prática e validando os projetos existentes, envolvendo nesse propósito todos os stakeholders do setor da saúde. Aqui está o time do Conselho Diretor de IBRAVES, eu estou nessa gestão como presidente, o João Marques, que está lá na Portugal, é o nosso vice, o Celso, o Marcelo, a Gabi, o Rafael, o Fábio também estão à frente aí, cada um com as suas respectivas funções. O nosso conselho está muito bem constituído aí de pessoas importantes. O André, que está conosco hoje, é um dos conselheiros. A ideia é que nas próximas agendas nós tenhamos aí uma discussão com os demais conselheiros e trazer também que eles compartilhem um pouco do conhecimento deles conosco, né? O grande ponto para nós aí agora em 2020 é esse evento que nós vamos ter aí do final de 23, 24 e 25 de março. Vamos trazer aí o professor Robert Kaplan para dar a Masterclass que ele faz em Harvard, que ele vai fazer aqui no Brasil, em São Paulo. Um evento muito legal, muito importante, aí que nós contamos aí com a presença de vocês. E aqui está também o endereço do IBRAVES, para quem tiver interesse aí de participar, não só do evento, mas também aí de ser associado, até porque o IBRAVES está numa expectativa importante aí de trazer os associados, aí, pessoas físicas principalmente, para compor esse time aí de sucesso a discutir o valor do nosso sistema. Bom, gente, essa é a programação de hoje. Eu já vou passar a bola, André, para você. Nós vamos alternar a apresentação, André começa, eu falo, a ideia é que seja uma coisa bastante informal, que a gente consiga trazer alguns conceitos interessantes para vocês. O André vai falar um pouquinho do Value-Based Healthcare como está, a parte conceitual do mundo, depois eu entro falando do framework do VBHC, com alguns conceitos de pagamento de performance. O André retorna falando do TD-ABC, que é uma metodologia fundamental, que eu acho que do expertise dele, nos passar um pouquinho desse conhecimento. Logo em seguida eu apresento sobre o EVS, que é uma metodologia que a 2M tem desenvolvido, está em testes e a gente quer apresentar para vocês de primeira mão. Aí voltamos aí ao André no final, falando um pouquinho dos desafios de implantar esse modelo de pagamento baseado em valor e também desse conceito de VBHC no mundo. Então, André, agora deixo contigo, eu vou parar de compartilhar aqui a minha tela e deixo você compartilhando a tua na sequência, ok? Ok. Bom, muito obrigado, é um prazer estar com todos aí, daqui do frio de Washington, agora que está começando a esfriar o tempo aqui, começando a ter que usar um pouquinho de casaco de lã, vocês estão vendo aqui, né?
Mas a ideia de hoje é discutir um pouquinho sobre, basicamente, a questão dos conceitos de valor em saúde. Eu não sei se vocês já estão compartilhando a tela aqui. Deixa eu ver. Já está compartilhando a tela? Não sei se vocês estão... Eu estou enxergando bem, André, tá? Acho que imagino que está indo para todo mundo aí, né? Tá compartilhando sim, pode continuar. Tá, né? Então tá. Então deixa eu passar aqui para... Ok. Bom, então, basicamente, nós vamos falar basicamente sobre alguns conceitos, né? E, basicamente, pelas razões de por que nós vamos ter valor básico, Value-Based Healthcare. Existe uma série de questões que estão associadas às transformações, mudanças demográficas, basicamente, se vocês observarem, a gente está passando por um processo de transição demográfica e transição epidemiológica que faz com que aumente a expectativa de vida, mas também aumente o perfil das doenças crônicas das pessoas. Basicamente, a questão de que, nesses modelos especificamente, o fato de não privilegiar a qualidade e a sustentabilidade aumenta os custos e as ineficiências do sistema. Isso atinge todos aqueles que estão envolvidos na prestação de serviços de saúde. Isso não só no setor público, no setor privado, no setor público também. Então, esse é um dos grandes desafios que a gente tem. A gente tem que buscar, nesse caso especificamente, uma gestão que possa priorizar os desfechos em saúde que são importantes para os pacientes, mas, na verdade, com menores custos, porque o grande problema que a gente tem hoje em dia é esse crescimento dos custos que afeta não só a questão da sustentabilidade do setor público, mas também o aumento dos custos da saúde suplementar. Então, dentro das perspectivas que a gente tem das soluções que surgiram nos últimos 15 anos, a assistência à saúde baseada em valor, ou Value-Based Healthcare, ela busca desfechos claros e mensuráveis que vão permitir modelos para que as ações possam ser facilmente associadas aos resultados, né? Porque enquanto a saúde for encarada apenas como um custo, né, a tentação que a gente tem é cortar esse custo. Então, isso não vai ser socialmente aceito. A saúde não pode ser pensada somente na perspectiva do custo. Mas, ao mesmo tempo, ela não pode também, do setor público, ser pensada somente como um item do orçamento. A gente normalmente pensa que a saúde é um item do orçamento, então isso faz com que a gente possa, que o governo se focalize somente na questão do curto prazo, né? E não levar em conta o estado de saúde da população. Então, a saúde ela tem um objetivo que é melhorar a saúde da população. Esse é o primeiro objetivo. E outra questão, que enquanto a saúde tiver como objetivo maximizar a receita, a organização vai estar baseada no aumento do volume e não na entrega de valor ao paciente. Tudo isso faz com que a questão pela qual nós temos que encarar a saúde venha a requerer novas abordagens, onde o acesso, os ganhos de eficiência e a geração de valor para os cidadãos passa a ser um aspecto essencial. Então, aqui nós temos, por exemplo, o que é um conceito simplificado de saúde. A gente pode ver aquele triângulo composto por 4 triângulos, onde a gente tem que, basicamente, existe uma tripla meta associada à questão do conceito de saúde baseado em valor. A gente tem que buscar para o paciente o melhor cuidado possível, para a população que está em volta desse processo, a melhor saúde possível. E tudo isso num horizonte onde a gente possa reduzir os gastos, ter o menor custo possível. E no centro de todo esse processo, a gente tem a qualidade. Tudo isso está associado a uma métrica na qual, depois o César vai explicar um pouco melhor as métricas da questão específica do Value-Based Healthcare, mas normalmente a gente trabalha com o conceito de valor é simplesmente a relação entre resultados ou desfechos sobre os custos. E, nesse processo também, o objetivo da qualidade é, basicamente, tentar aumentar a relevância do setor saúde, vezes multiplicada pelos resultados que a gente quer alcançar, e reduzir os desperdícios. Então, a relação relevância versus resultados dividida por desperdício é uma questão que está na base da equação da qualidade. Para isso tudo, isso o César também vai falar um pouco mais, nós precisamos de algumas métricas, quer dizer, os resultados clínicos em cada ciclo completo de cuidado têm que ser medidos,
os custos em cada ciclo completo de cuidado também, a relevância das ações tomadas em cada ciclo completo de cuidado e o desperdício de recursos em cada ciclo completo de cuidado. Essas são métricas que passam a ser fundamentais para a gente medir. Basicamente, não existe nenhuma outra alternativa possível para a gente melhorar e atingir uma saúde baseada em valor se a gente não aumenta enormemente a capacidade de gerar a medição dos resultados e dos custos. Existem alguns aspectos fundamentais que estão associados a essa mudança. Primeiro, a centralidade na prevenção, atenção primária e integração do cuidado. Do ponto de vista do valor em saúde, a atenção primária é a porta de entrada do setor. É aquilo que a gente tem que, basicamente, concentrar muito mais. Em segundo lugar, a ideia de trabalho individual, vocês devem se lembrar que tudo que existia na saúde nos últimos 100 anos estava concentrado no trabalho individual do médico. Isso acabou. O que a gente tem agora é um conceito básico de interdisciplinaridade, onde a questão do trabalho colaborativo de todos os profissionais de saúde e de uma equipe cada vez maior de profissionais tem que ser integrado e, de alguma forma, colaborativo dentro desse processo. A nova perspectiva também é que a gente tem que se centrar nos resultados, nos desfechos. E isso daí exige que se tenha também novos modelos de remuneração que estão associados a resultados e a desfechos. E, portanto, para medir resultados e desfechos, nós temos que ter bases de dados integradas que vão medir os resultados e os custos assistenciais. Isso em todos os elos do sistema, desde o laboratório, desde o hospital, desde a atenção básica, desde da farmácia até os exames de imagem. Tudo isso tem que estar integrado de uma forma bastante específica. Então, por outro lado, medir resultados em saúde é um esforço e um produto global. Nós vamos ver que, basicamente, essa ideia do Value-Based Healthcare, vocês podem notar aí por esse slide, é um esforço de um conjunto enorme de players dentro desse processo. Então, esse modelo geral de valor baseado em saúde, ele tem como base, especificamente, a integração dos cuidados e unidades de saúde, a mensuração dos resultados e custos por paciente, as mudanças no sistema de pagamento para resultados em rede e as mudanças na gestão e capacitação de recursos humanos. Tudo isso vai levar à expansão dos serviços de excelência em todos os locais através de um processo no qual as bases de dados têm que ser interoperáveis. A gente tem que medir todos esses processos de uma forma bastante específica. Eu não sei, César, se os slides estão sendo colocados, porque eu não estou conseguindo acompanhar os slides daqui. Não, tranquilo, eu estou passando a tua sequência aqui. Né? Na minha sequência, tá. Isso. Então, eu estou indo agora para o VHC, o que ele é no setor público. Né? Normalmente, a gente costuma associar a relação entre Estado e mercado. E é impossível a gente pensar que o VHC não tem uma relação forte com os dois. Né? Tanto o Estado como o mercado, eles têm que participar dentro desse processo. Mas os papéis do Estado e do mercado passam a ser, de alguma forma, divididas. Quando a gente vê a questão específica da provisão de serviços, a provisão de serviços é muito melhor que ela esteja associada ao mercado. O financiamento, na maior parte dos países, e isso vai ser assim também, é um financiamento que tem um mix público-privado, onde o Estado vai financiar especificamente a saúde para aqueles que têm menor capacidade de acesso, que não têm capacidade de ter acesso a um serviços pagos de saúde, né? E aqueles que têm capacidade de pagamento vão financiar. Agora, do ponto de vista das normas de regulação, é necessário que o Estado tenha um papel predominante. Então, basicamente, esses papéis têm que ser muito claros dentro desse tipo de divisão. Mas existem algumas barreiras para a implementação do VHC, ou seja, primeiro que é um processo longo e complexo que vai exigir a participação de todos os stakeholders dentro desse processo, ou seja, pacientes, provedores, empresas, formuladores de política, todos eles têm que estar, de alguma forma, integrados dentro desse processo para que se possa chegar a um resultado satisfatório. Muitos países estão ainda no início desse processo de implantação, mas esse processo é incremental. E as barreiras à adoção do valor, né, da saúde baseada em valor,
envolve polêmicas que são muito difíceis, que envolvem uma economia política bastante complexa, relacionadas aos modelos de pagamento, ou seja, como é que você vai transigir de um modelo que está há 50 anos no mercado, como o fee for service, o pagamento baseado em serviços, para um modelo de pagamento baseado em valor. O alinhamento dos diferentes tipos de organização e a questão de como é que se enfrenta também as resistências à mudança e a própria resistência da cultura médica em vigor, né? Mas, de alguma forma, existe inovação em muitos países, porque é necessário garantir a sustentabilidade desse processo. Então, quando a gente tem a concepção básica do Value-Based Healthcare, ela começa na década passada, mas desde 2011 a gente tem já um processo de utilização que mostra que a redução de custos nos sistemas de saúde tem sido bastante grande, evitando desperdício, né? Mas a sustentabilidade desses processos ela necessita uma série de acordos, né? Acordos que exigem maior especialização dentro da rede de saúde e economias de escala, a integração dos dados, não das instalações. Nós não estamos mais num processo, a gente está integrando unidades físicas, mas nós estamos integrando informação. A utilização e o uso de recursos humanos é um processo fundamental. E, por fim, a mudança nos sistemas de pagamentos, nos sistemas de preços e nos sistemas de reembolso. Vocês podem notar, por exemplo, que hoje em dia, até as indústrias farmacêuticas estão começando a trabalhar num processo onde os seus medicamentos são remunerados pelo Estado ou pelas operadoras de planos de saúde através dos resultados que esses medicamentos alcançam. Portanto, isso é uma perspectiva muito global nessa discussão. As principais competências para as experiências de Value-Based Healthcare são basicamente a questão da adesão do corpo clínico, a consistência na entrega de serviços, os níveis adequados de escala e funcionalidade e sistemas de pagamento e de informação que são fundamentais dentro desse processo. Só para a gente ter uma ideia de como é que tem avançado esse processo específico do VBHC no mundo, foi uma pesquisa que foi feita em 2016 por The Economist, ela mostra basicamente o seguinte, né? Essa pesquisa ela tem basicamente 4 domínios que são importantes, né? A ideia de fazer com que o contexto seja o contexto, a política das instituições para o Value-Based Healthcare sejam de alguma forma atualizadas, sejam operacionalizadas, a medição dos resultados e dos custos, a integração, né, dos pacientes, focalizada nos pacientes, né, que é o terceiro domínio, e a quarta, que são os pagamentos baseados em resultados. Então, se a gente analisa essa dimensão nesse estudo do The Economist, eu acho que o César vai falar um pouco mais sobre isso, esse estudo foi feito em 76 países, se não me engano. E a gente pode dizer, basicamente, o seguinte aqui, né, que, na média, a maior parte dos países está em torno de 50% a 60% no alcance desses objetivos. E os países que estão, mais ou menos, na parte mais avançada dessa implementação são a Suécia e a Inglaterra, que estão, mais ou menos, atingindo, em alguns casos, quase 100%. Se nós observarmos, e aí eu tenho o segundo gráfico que eu estou mostrando aqui, como é que esses parâmetros estão especificamente em outros países, a gente pode ver aqui os Estados Unidos, que fica entre a média, um pouquinho acima da média, e a Suécia, que é o país mais avançado. Mas vamos ver como é que se situa o Brasil nesse processo. O Brasil, por exemplo, ele está abaixo da média, quer dizer, em torno de as capacidades do Brasil em 2016 estavam abaixo desse processo e, obviamente, muito abaixo dos Estados Unidos também, dentro dessa questão. Então, nós temos muitos desafios que nós temos que pensar daí para frente. E os principais desafios são basicamente esses, né? Porque quando a gente vê que o Brasil está num estado inicial dentro desse processo, nós temos que passar por um alinhamento organizacional, a produção de metas e indicadores, a ideia de um plano financeiro de mudança e a implementação de experiências de Value-Based Healthcare que sejam escaláveis. Nós podemos ver que, se nós vencermos essas primeiras etapas, nós podemos passar para a implementação do VBHC em processos intermediários e, posteriormente, em processos avançados, onde a maior parte das instituições brasileiras ainda não está. Bom, eu pararia por aqui, então, passaria novamente para o César, para que ele comece a colocar
o segundo item do nosso programa de discussão desse webinar. André, muito obrigado, André, pela contribuição. Novamente, eu peço desculpas pelo transtorno dos slides aqui, mas você vê que a sintonia está boa, hein, André? Você falando de Washington e eu apresentando os slides aqui de Curitiba, cara. Foi muito bom. O que importa é que ainda bem que nós estamos entre amigos aqui, isso que é bacana. Pois é. Veja, para fazer alguns fechamentos do tema que o André trouxe, é fundamental a gente entender um pouco esse framework, né, para você implantar saúde baseada em valor. E eu uso sempre como referência o trabalho definido pelo Boston Consulting Group, o BCG, fez essa análise, onde ele trabalhou exatamente com os 3 princípios fundamentais, todos eles centrados obviamente no paciente, que é padronizar os desfechos dos custos, definir cuidadosamente os segmentos populacionais, e as intervenções elas devem acompanhar o ciclo de cuidado. Né? Então, a gente vai ter a oportunidade de falar muito desses desafios aí na sequência. E o ponto crítico é que para nós conseguirmos realmente implantar, a gente tem as ações que eles chamam de viabilizadoras. Isso faz o alinhamento que o André falou. Primeiro é a questão da interoperabilidade. Nós temos múltiplos sistemas sendo operados na sistema de informação dentro da mesma operadora, dentro do mesmo hospital, ainda na área pública. É necessária a questão das integrações, ter clareza de parâmetros, de benchmarks, para que eu consiga fazer as devidas comparações, ter as ferramentas de analytics que vão possibilitar então, identificar as melhores práticas, as variações das populações, e obviamente, o terceiro e quarto tem a ver, o principal, com os modelos de pagamento, com base em valor, principalmente focando remunerar por resultados, não apenas por volume e complexidade, e a reorganização das estruturas organizacionais, né, que busca, então, trabalhar nessa lógica de acompanhar o paciente numa linha de cuidado. E aí a gente entra no conceito de pagamento baseado em valor, que é a principal ação viabilizadora. Quer dizer, se você pegar as 4 colocadas, né, a grande ação motivadora para que a mudança ocorra, indiscutivelmente está nos modelos de pagamento baseado em valor. Aqui tem um slide aí que eu compartilhei com o André colocou algumas coisas, eu coloquei outras, e é interessante que a gente está muito bem alinhado no que é e o que não é pagamento baseado em valor. Primeiro, o pagamento baseado em valor ele é um facilitador para buscar a sustentabilidade clínica e financeira de um sistema de saúde. Né? É um catalisador de mudança, ou seja, é possível criar um sistema de saúde novo, mais custo-efetivo e de melhor qualidade. Possibilita repensar a lógica da remuneração, porque a ideia é pagar por resultado, ao invés de pagar por volume e complexidade, e busca transferir parte do risco pelo impacto financeiro para o prestador. E, ao mesmo tempo, aumentar a responsabilização pelo cuidado. Isso aqui é fundamental, né? A transferência de parte do risco, principalmente o risco de performance, né? Não o risco, obviamente, atuarial. E, obrigatoriamente, deve engajar o paciente no processo, pois a sua experiência deve ser um fator importante no processo de avaliação. Agora, não é pagamento baseado em valor uma tentativa de fazer os prestadores fazerem mais por menos. O foco do pagamento baseado em valor é no controle do desperdício, sim, e aí sim reinvestir as economias no próprio sistema. E não é um modelo de pagamento isolado, ele é híbrido, né? Ou seja, eu tenho que ter sistemas, mesmos sistemas que operem, mesmos modelos de pagamento que operam no mesmo sistema. E, finalmente, não é qualquer modelo de pagamento, né, sem que haja pelo menos uma parte dele, valores ou incentivos para melhoria da qualidade da assistência. Ou seja, de qualquer forma, independente do modelo que existe, ele tem que ter a lógica do incentivo à assistência. Esse slide aqui é interessante porque ele traz os 4 modelos de pagamento já bastante adaptados à nossa realidade. Isso aqui, esse gráfico aqui é um compilado de pelo menos uns 8 ou 9 artigos que saíram sobre remuneração. Aqui o próprio da ANS, o trabalho do ICOS, o trabalho da Maurinha, colega lá do André, lá do Banco Mundial dos Estados Unidos, e obviamente de conceitos que a gente tinha colocado na prática aqui, temos discutido isso desde a publicação do meu livro em 2015. Mas, na essência, esses 4 pagamentos, pagamento por performance, pagamento por episódios, pagamento por captação, o pagamento por orçamento global ajustado, são modelos de pagamento onde existe uma transferência de risco. Nesses do lado esquerdo aqui, o pagador assume mais riscos, e tendo ao lado direito, o prestador assume mais riscos.
Então, na essência, o pagamento por performance é utilizado para rede credenciada, geralmente, para médicos, cooperativas estão usando isso muito, né? Mesmo profissionais que são contratados por salário, por tempo, as equipes de saúde também estão recebidas dessa forma. E de todos os modelos, ele é o mais fácil de implantar, porque você não muda o padrão, você mantém o pagamento da tabela de honorários que o médico recebe, apenas você cria métricas de remuneração variável por qualidade, por valor ou por performance, aí o que você vê dentro do conceito de valor, obviamente com base em valor, né? Já o pagamento por episódio, ou conhecido muito por pagamentos por bundle, ele é o pagamento que remunera as linhas de cuidado. Então, dentro da condição clínica que tem mais de alta prevalência, baixa variação, tem várias linhas de cuidado. E quando eu monitoro o paciente durante toda essa linha de atendimento, eu defino a remuneração com base em todo esse custo, né? E dos modelos ele é o mais complexo de ser implantado, principalmente porque ele busca integrações de múltiplos sistemas. Nós temos um exemplo muito interessante numa grande operadora em São Paulo, para trabalhar com bando de câncer de mama, que, para você ter uma ideia, estão sendo necessários integrar 7 sistemas diferentes para que a gente consiga acompanhar o paciente em toda a linha de cuidado. Mas o mais interessante de todos esses modelos é que todos eles têm como necessidade comum acesso aos dados para medir a performance, medir os desfechos, né? E principalmente ter uma gestão adequada para acessar esses dados. Esse mesmo no modelo de orçamento global ajustado, que esse é um modelo que foi introduzido no Brasil pela United, numa remuneração dos seus hospitais próprios inicialmente, agora ampliando para alguns hospitais também credenciados, onde o pagamento é feito por orçamento com base no histórico desse prestador. E você paga, você não tem, obviamente, aí necessidades aí de auditoria, de controles, porque o pagamento é por orçamento mesmo, né? E o modelo de capitation é um modelo tradicional de pagamento por vida numa área de atenção. Eu gosto só para entender um pouquinho como você tem que pensar em modelos híbridos de remuneração. A gente tem uma sugestão que tem discutido muito com vários pagadores, é que, vejam, o capitation é um modelo que a atenção primária, as ACOs de especialidades, né, que são aquelas organizações que assumem a responsabilização pelo cuidado de uma população específica, é o modelo adequado, que os autores têm colocado como modelo ideal. Já o modelo de pagamento por bundle, ele seria para alguns procedimentos, algumas doenças crônicas. Geralmente aqueles procedimentos que têm baixa variabilidade, alta prevalência. O pagamento por performance é para especialidade, para pronto-socorro, por exemplo, né? Muitas cooperativas já têm usado esse modelo para os seus cooperados. E o orçamento global é para aquele hospital, alguns hospitais de referência daquela operadora. Então, você percebe que no mesmo sistema eu consigo ter modelos diferentes de remuneração, todos eles com base em valor, que é o que a gente sempre discute, né? Se eu pago por orçamento global, mas eu não vinculo parte dessa remuneração ao valor entregue, isso não é pagamento baseado em valor, ele continua sendo um modelo prospectivo de pagamento, né? A mesma forma no modelo de pagamento por bundle. Se eu pago pela condição clínica, apenas um valor por essa condição clínica, e eu não vinculo parte dessa remuneração à qualidade entregue, eu não estou fazendo pagamento baseado em valor, né? Por isso que essa frase aqui define que, independente do modelo de remuneração, todos deverão ter uma parte vinculada à qualidade ou ao valor, né? Isso minimizará o impacto negativo do modelo. Ok? André, eu vou deixar contigo a parte do TDABC. Eu vou voltar o teu slide. Os slides, então, okay? aí. Ok, está ótimo. Vamos lá. Um dos grandes desafios que existe, né, que nós falamos basicamente que existem 2 tipos de questões que estão associadas àquela fórmula, ou seja, a fórmula do valor, onde a gente mede resultados sobre custos, ela não é ela aparentemente é uma fórmula simples de entender, mas ela é uma fórmula bastante complexa do ponto de vista de implementar. Por quê? Porque para medir resultados ou desfechos, nós temos que ter todo um processo diferenciado de mensuração de desfechos. Parte da logística para mensurar os desfechos está sendo feita basicamente através do processo da ISHON, né, que está criando basicamente um conjunto de linhas de cuidado associadas a desfechos que permite, de alguma forma, medir os resultados para um conjunto enorme de condições clínicas. Tem mais de 100 países que estão trabalhando nesse processo hoje em dia, orientados pelo grupo de Economia da Saúde da Universidade de Harvard. Agora, existe um outro processo também, que é uma forma diferenciada de medir custos. No caso específico dos custos em saúde,
A maior parte dos hospitais no mundo inteiro não medem custos, essa é a primeira coisa. E os que medem custos de uma forma muito precária, como se fosse basicamente a ideia de custo de padaria. Por isso que eu queria colocar essa frase do Robert Kaplan, que está aí, onde mostra que o grande problema dos custos em saúde é que estamos medindo coisas erradas de forma errada. Essa é uma das questões que nós temos que basicamente pensar. Como nós podemos medir os custos em saúde para atingir a saúde baseada em valor de forma adequada. O processo que nós temos hoje em dia é que existem empiricamente distintas interpretações do que são custos em saúde. Então, a gente pensa do ponto de vista do governo. O governo considera custos em saúde o que ele gasta nas distintas esferas de governo. Então, ele faz uma confusão entre custos e gastos. Os administradores de hospitais e médicos falam em custos dos cuidados de saúde referindo aos seus custos de produção e ao dinheiro que cobram para cuidar dos pacientes. Então, eles têm um sistema de custos que é baseado em cobrança, que não é, na verdade, um sistema de custos reais. Os empresários, eles usam o termo custos para falar do prêmio dos seguros que eles gastam com os planos de saúde para os seus funcionários, que é uma visão totalmente diferente também. E os indivíduos acham que custos em saúde são os gastos do bolso que ele paga, ou a quantia que eles devem gastar como pacientes, no consultório do médico, no balcão da farmácia e até mesmo da porção do seguro-saúde que eles pagam. Portanto, existe uma confusão entre custos, preços, gastos, porque, na verdade, a medição de custos de saúde é um processo que é muito complexo. E a forma como ele vem sendo feito até hoje é uma forma totalmente equivocada. Muito bem. Então, nós temos que pensar daqui para frente em outras costas, que o dilema de que medir custos de forma errada está gerando, né? Ou seja, a falta de conhecimento sobre custos reais impede melhorar a forma pela qual os recursos são utilizados. E, ao mesmo tempo, não reduz os atrasos, não elimina atividades que não melhoram os resultados e assim por diante. Nós sabemos, por exemplo, que dentro do setor saúde, os processos em saúde crescem por um processo de sedimentação. Então, existe uma série de atividades que estão na lista dos procedimentos de saúde que são financiados pelo governo, pelo SUS, pelas operadoras, que são processos que deveriam ter sido eliminados, porque não são mais eficientes e só estão lá porque, na verdade, ninguém chegou para organizar o processo. Então, existe a necessidade de um novo enfoque de custos, né, que esteja associado ao ciclo de cuidado. Então, uma medida detalhada e precisa desses custos envolve diferentes tipos de recursos, envolve pessoal, insumos, equipamentos e tudo aquilo que é utilizado para cuidar do paciente, não num episódio ou num atendimento específico, mas em todo o ciclo de cuidados, né, de saúde, e não de forma fragmentada. Portanto, faltam metodologias para medir o custo de saúde ao nível do indivíduo com uma determinada condição médica. Na verdade, o que a gente tem hoje em dia é um sistema novo que está sendo proposto também pelo Robert Kaplan, essa pessoa que portanto, assistam o Robert Kaplan em 2020, não deixem de assistir, porque vai ser uma coisa muito interessante, né? Onde ele vai falar basicamente sobre isso, né? Sobre a questão de um novo sistema de custos, que é o Time Driven Activity Based Cost, ou o sistema de custo baseado em atividade e orientado por tempo. Por quê? Porque o sistema atual de contabilidade de custos é baseado em cobrança, porque ele é fragmentado, ele não leva em conta a totalidade do processo de cuidado do paciente em outras etapas do tratamento, ele não leva em condição os custos de cada etapa, né, que normalmente são aditivos, e não permite, portanto, uma análise de potenciais de otimização em todo o processo, pela eliminação de custos que são desnecessários ou que são duplicados, ou seja, ele não elimina os desperdícios. Nós temos, então, o processo do TDABC, que nós falamos, o sistema de custo baseado em atividade por tempo, que ele faz a integração das distintas etapas do processo de cuidado do paciente, o custo passa a ser analisado com o objetivo de ser otimizado, então a gente pensa no custo para otimizar o processo, para eliminar os desperdícios, e, ao mesmo tempo, permite padronizar processos e eliminar etapas que não geram valor ao tratamento do paciente. Então, quando a gente vê, basicamente, nas lições que são derivadas dos quase 15 anos de VHC, a gente vê que tem que se concentrar nos resultados que importam para os pacientes, né? Nesse sentido, a gente tem que envolver todos os parceiros de todo o sistema e reconhecer antecipadamente que a mudança do sistema é difícil, né? É aquilo que eu falo sempre, que a gente tem que ter pessimismo na análise e realismo de expectativas, né?
mas também tomar abordagens baseadas em problemas, concentrando no seu próprio sistema de saúde. Então, quais são as etapas que a gente pode pensar, né, dentro desse sistema que está sendo proposto pelo Kaplan, o TD-ABC? Primeiro, a gente tem que selecionar qual é a condição médica e a população, o indivíduo que vai ser examinado. A partir daí, a gente define a cadeia de entrega do valor associada a essa condição, ou seja, a gente está falando, basicamente, em qual é toda a linha de cuidado. E para especificar essa linha de cuidado, a terceira etapa é detalhar o mapa de processos de cada etapa da entrega de serviço nessa condição. Só assim a gente consegue fazer a outra etapa, né? Eu passo para o outro slide, que é estimar o tempo consumido em cada passo desse cada processo. E ao mesmo, quando a gente estima o tempo consumido, a gente pode estimar o custo, né, de provisão de recursos em cada passo de cada processo. A partir daí, a gente estima realmente porque uma das coisas que efetivamente vai ser colocada aí dentro dessa discussão é como é que nós podemos, de alguma forma, eliminar aquilo que é necessário e detalhar aquilo que existe de custo que a gente não está medindo. Porque muitas vezes os custos são subestimados e a gente não mede quais são todos os custos envolvidos. Vamos pensar, por exemplo, numa AIH. A AIH, ela coloca, basicamente, só 30%, 40% dos custos que estão envolvidos dentro do processo. Então, essa é uma questão que tem que ser pensada também nessa questão. Essa metodologia que nós estamos falando, o TD-ABC, ela cria oportunidades para gerar valor. Basicamente, por quê? Primeiro, porque ela permite padronizar processos e eliminar etapas desnecessárias. Então, essa é a primeira coisa que é importante. Segundo, ela melhora a capacidade de utilização dos recursos disponíveis, porque a gente está estimando o quanto de cada recurso vai ser utilizado e não atribuindo a total utilização do recurso. Ela redefine o processo adequado no local adequado onde o serviço será entregue. Ela redefine os recursos humanos adequados a cada etapa do processo. Ela permite a redução do tempo no ciclo completo de cuidado do paciente e ela otimiza o desempenho do corpo clínico e da instituição para o tratamento do paciente nesse ciclo completo de cuidado. Então, tudo isso faz com que você tenha uma medida realmente precisa do valor e uma contabilidade especificamente precisa ao setor saúde na geração de valor, e não uma contabilidade de padaria, que normalmente é aquilo que a gente tem hoje em dia e que é utilizado nos hospitais. Eu estou, de alguma forma, caricaturando, mas a maior parte dos processos de contabilidade de custos que a gente utiliza nos hospitais no Brasil, mesmo aqueles que têm as etapas mais avançadas, ela não é ainda um processo completo que esteja associado, basicamente, a essa ideia de ciclo de cuidado e a ideia de etapas e utilização de cada um dos recursos especificamente. Bom, então, existem determinadas experiências, eu não vou colocar isso aqui em mais detalhes, porque a gente tem outras questões específicas, mas, por exemplo, o caso específico do TD-ABC já tem alguns exemplos. A Universidade do Texas, por exemplo, né, basicamente o Anderson Cancer Center do Texas, ele mostrou que com a utilização do TD-ABC foi possível e baseado na questão do valor, ele mediu a experiência de valor do TD-ABC e mostrou que a utilização do processo de valor através dessa métrica permite 16% de redução do tempo para realizar a tarefa, 12% de redução dos custos de pessoal nível médio e 67% de redução dos custos do pessoal profissional, médicos e enfermeiros. Então, os custos totais, só com a implantação do valor, nesse hospital, caíram 36%. E utilizando e com resultados que são muito mais específicos, porque os resultados a gente mede, na verdade, através da metodologia de desfechos, de mensuração de desfechos da AISHON. Então, essas são questões que eu queria basicamente colocar para vocês. Bom, eu passaria, basicamente, pararia por aí também para passar para a próxima etapa que o César vai colocar, então. César, é contigo. Obrigado, André. Excelente. Bom, a ideia agora é traduzir isso um pouco em algumas questões desses conceitos de valor para a parte prática, né? Se a gente falou agora há pouco, né, que a lógica do modelo de remuneração ele precisa ser associado
um componente de valor, a gente está trazendo aqui uma proposta de métrica para isso, né? Bastante prática. Esse é um tema extremamente recente que nós estamos discutindo. Não tem validação externa ainda, nós estamos testando esse modelo, mas aquela história que eu sempre falo, e eu acho que quem já escutou eu falar, tenho batido muito nessa tecla. A gente tem que começar a fazer as coisas, testar esse modelo enquanto o carro está em movimento. Não tem tempo de fazer testes em laboratório de alguns anos para depois voltar à prática. Então, o negócio é medir, testar esses modelos e ajustar o que precisa. Então, foi criado esse score de valor em saúde, né, que na verdade é uma métrica que está sendo colocada como uma métrica única para medir valor. Agora, por que medir valor? Né? Por que é importante esse processo? Primeiro, porque o valor ele tem que ser um componente variável do modelo de remuneração. Né? Como parte de contratos de partilha de risco, acho que são os contratos de risk sharing, algo que está sendo discutido muito na indústria, tanto na área pública, mais na área pública até, com a área privada tem começado essa discussão, onde a indústria ela participa do risco de uma nova tecnologia, né? Então, o grande desafio que a indústria tem enfrentado hoje, o que é o partilhar o risco, né? Que tipo de desfecho eu vou medir, de que forma eu posso entrar nesse risco. Então, esses modelos contratualizados têm sido uma discussão muito intensa do Ministério da Saúde e tem tomado uma repercussão muito grande também na saúde suplementar. Ele também tem o objetivo de gestão e governança clínica em projetos de avaliação de profissionais e serviços de saúde, né? E para a gestão de linhas de cuidado dentro dos hospitais ou de prestadores preferenciais. Essa é a essência, e aí surgiu esse conceito do EVS, principalmente para tentar resolver um pouco disso que vocês estão vendo aqui, né? Tem inúmeras fórmulas de relação de qualidade com custo, desfechos, e aí vai. Essas aqui são algumas que nós compilamos ao longo desses tempos, né? E todas elas têm um componente teórico muito legal, muito interessante, mas na prática, para que você consiga ter uma métrica justa e adequada, é muito complexo, né? E aí a gente acabou fazendo a proposta do EVS, que é esse score onde eu correlaciono um índice de qualidade com um índice de custo, né? E, obviamente, eu consigo ponderar esse índice, tanto da qualidade como o custo, de acordo com um padrão que nós criamos para determinadas áreas ou condições clínicas, dependendo tudo da perspectiva que eu vou dar. Então, por exemplo, no índice de qualidade, ele é um indicador único, que isso é o que nós temos feito nos últimos 10 anos. Hoje, nós temos uma massa de dados enorme, mais de 40 mil médicos sendo avaliados com essa metodologia, perto de uma centena de hospitais. Isso permite, então, que nós tenhamos um certo referencial e que permite dizer que qualidade, índice de qualidade, é um indicador composto que tem que considerar indicadores que têm a ver com estrutura, com processo, com desfecho, com experiência do paciente, né? E a gente estava recentemente numa discussão muito forte, e que eu vou retomar essa discussão, André, nos nossos debates no final aí, com relação aos desafios, é que a gente está medindo realmente coisas erradas do jeito errado, né? E às vezes só você olhar para o desfecho sem entender um pouco do processo e sem capturar a experiência do paciente, ele é um grande desafio. Então a metodologia permite criar esse índice. Nós temos aqui um índice de custo, que é um indicador também composto. Enquanto eu não tenho uma maturidade ainda para medir, né, do TDABC, mas que a gente pode chegar lá em curto ou médio prazo, basta os prestadores terem a vontade, mas que permite então eu gerar um indicador de custo e aí eu pondero o custo com a qualidade. E aí o custo é muito interessante, porque a gente percebe da mesma forma que quando se discute valor também tem perspectiva. Se eu, por exemplo, olhar na perspectiva de quem paga a conta, o valor para ele é a qualidade pagando o menos possível, né? Se eu olho para quem presta o serviço, eu entregar os melhores desfechos com a melhor margem. O paciente, ele quer qualidade de vida, ele quer satisfação, com acesso, mas também pagando pouco, né? A indústria quer usar o medicamento correto, no momento correto, para o paciente certo, e produzir resultados esperados para poder, obviamente, vender mais e, se possível, ainda aquelas indústrias que têm esse apetite, né, compartilhar o risco. Então, vocês percebam que o conceito de valor, ele também depende da perspectiva, mas o que é mais interessante é que a qualidade é comum a todos os atores. Agora, que é a entrega exatamente dos desejos adequados, de uma forma adequada, e que o paciente esteja, obviamente, satisfeito com o que está recebendo, né? Agora, o custo, ele depende da perspectiva. E
por isso que a gente considera, tem que olhar para isso quando você mede esse score de valor em saúde. Isso aqui é um exemplo do EVS, ele vai te dar um score de 0 a 5, e eu comparando, eu pondero qualidade com custo, e obviamente isso aqui é algo que pode ser utilizado para modelos de pagamento, para modelos de avaliação, de ranqueamento de redes de hospitais, de prestadores de serviço e daí para frente, né? A gente vai ter a oportunidade de mostrar isso para vocês com mais detalhes, acredito que nos próximos meses aí, quando nós já tivermos alguns resultados da primeira leva aí de plantações, ok? Bom, agora, André, eu vou sugerir passar por uma fase um pouquinho mais intensa aqui, e que eu gostaria de trazer compartilhar essa discussão com você. Eu vou trazer alguns pontos sobre VBHC, eu vou parar aqui o compartilhamento da nossa imagem e vamos deixar nós dois aqui conversando com todo mundo. Eu acho que seria importante você... eu queria trazer essa discussão juntos, né? Os desafios, né? Um dos desafios que a gente mais percebe na prática aqui, André, e queria compartilhar contigo, é exatamente a necessidade de você ter dados adequados para começar a medir, né? Uma resistência muito grande nos inícios de implantação são aquelas resistências em que você tem o hospital, aquela operadora, dizendo, eu não posso começar a fazer nada agora, porque eu tenho que implantar meu sistema, eu tenho que melhorar meus dados, e a partir do momento que daqui uns 2 anos você volta aqui para a gente voltar a conversar, você volta dali 2 anos, está pior do que estava antes, né? Então, a provocação que a gente tem feito muito é começar a medir, mesmo que ainda a gente não tenha os indicadores adequados, mas que você gere essa necessidade de produzir resultados, indicadores que sejam consistentes, né? Eu queria que você trouxesse um pouco aí da tua experiência, o que você tem observado isso nos Estados Unidos e outros países, você que tem visitado aí o mundo todo aí com os seus projetos, né? E aí eu queria entender um pouquinho mais, você concorda com isso? Você acha que primeiro a gente tem que organizar os dados dentro de casa, esperar para começar a medir? Ou dá para a gente começar a medir e provocar isso? Eu concordo plenamente contigo, César, né? Basicamente, só para fazer uma analogia, né? Não existe nenhuma forma de você aprender a dançar senão dançando. É a mesma coisa, quer dizer, em relação à questão de avaliação de resultados e de medição de dados. A gente não consegue não consegue avançar na medição de dados se a gente não começa a medir. E a gente tem que medir no estado que a gente está, né? Não adianta esperar as condições ideais para que a gente possa começar a mensuração. Porque medindo agora, a gente vai começar, na verdade, a identificar quais são os problemas para melhorar a próxima leva dos indicadores. Então, o desafio na verdade, a proposta que eu faço a todos os players que estão nos escutando aqui é comecem a medir. Vamos começar a medir. Define qual é o seu problema, define os indicadores e vamos começar a medir esses indicadores. E, com o tempo, nós vamos começar a aperfeiçoar. Logicamente que tem que ter algum tipo de orientação. E aí, de alguma forma, empresas como a 12M ou outras estão aí, de alguma forma, para poder assessorar nesse processo, né? Mas é necessário começar agora. Se a gente não começa agora, a coisa não vai adiante. Isso eu acho fantástico, André. Eu acho que um outro ponto importante que nós temos visto e estamos colocados com vários desafios que a gente tem visto na prática é a questão, principalmente do que diz respeito à transparência dessa informação, né? A gente percebe aqui no Brasil muita dificuldade para tornar público dados de qualidade, dados de valor para a população, né? A gente sabe que a transparência da informação ela é um dos condicionantes para o engajamento do paciente, né? E para a gente discutir valor em saúde. E só que eu não consigo, por exemplo, divulgar a qualidade dos médicos, né? Qualificar a minha rede, como é feito, por exemplo, hoje várias instituições aí nos Estados Unidos, em Washington mesmo, tem o pessoal do Leapfrog, que discute aí o ranqueamento dos hospitais, o que tem mais ou menos qualidade. Agora, se imagina a gente pegar esse EVS que mostra a qualidade do médico, no ranking de 0 a 5, e publicar isso. Eu perco o meu CRM no mês que vem, então eu não posso fazer isso, é algo que tem que ser interno da instituição. Então, você veja como o desafio da transparência da informação é algo que a gente tem que levar em conta. Eu queria que você trouxesse um pouco da tua experiência fora, dos Estados Unidos e fora. Como é que você tem visto isso e se realmente a transparência da informação ela consegue reduzir um fenômeno que é crítico na nossa área de economia, que é a assimetria de informação, né? Eu acho que essa transparência ela traz muita coisa nesse sentido. Eu queria escutar você, provocar você um pouco nessa discussão. Olha, eu acho que a transparência da informação é um dos principais requisitos para a gente iniciar alguma forma específica organizada de mensuração da informação
ao nível global em termos de saúde. Existe uma série de questões que têm que ser colocadas nesse processo. A primeira é a diferença entre informação individual e informação coletiva, né? Então, por exemplo, se a gente está falando especificamente em termos de paciente, a questão da informação, né, e do sigilo da informação do paciente é um aspecto fundamental. Mas, ao mesmo tempo, a massa de dados que é gerada pela realidade do paciente, aquilo que a gente pode aprender especificamente das estatísticas que são geradas pelos pacientes, são fundamentais. Então, é necessário criar determinados processos de desidentificação, né, especificamente, dos dados que são individuais ao nível do paciente, para ter um conjunto de dados mais importantes. No caso específico de dados que são de produtores de serviços de saúde, a competição, né, o processo de concorrência, exige, de alguma forma, que você tenha algum nível de exposição. Agora, a exposição tem que ser uma exposição consentida. Então, muitas empresas, muitas seguradoras, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, elas passam a aderir a processos de organizações como a NCQA, né, que é uma organização específica que mede basicamente resultados, indicadores associados a operadoras, mas é um processo consentido. Agora, tem prós e contras. Uma operadora que não está fazendo esforço e não está conseguindo colocar no mercado, ela vai, na verdade, não querer aparecer. Isso faz com que também, num processo onde a transparência vai aumentando, ela perca espaço no mercado. Então, tem que haver uma combinação, basicamente, entre aquela questão do desejo e a iniciativa de mudar os seus processos, mas, ao mesmo tempo, participar num esforço consentido de ter mais transparência nas informações que está sendo colocado. Essa é um pouco a questão que eu vejo ao nível dos parâmetros internacionais. Fantástico. Eu acho que eu já tentando com esses desafios trazer algumas perguntas que estão chegando aqui, com certeza não vamos conseguir responder todas, né? Temos algumas aí, várias. Depois eu vou vou passar um final de semana respondendo. Mas a ideia, um outro ponto que a gente tem considerado muito nos desafios, André, é exatamente a grande resistência à mudança, né, que nós temos na natureza humana, né? Eu sempre falo no falso conforto do status quo, né? Quer dizer, você tem um padrão, está ruim, mas você não quer mudar, porque você não sabe, a incerteza é um problema, né? E eu acho que essa é uma das grandes resistências à mudança. Eu falo de mudança de remuneração, mudança de pagamento, cara, desde 2006, 2007. E a gente tem discutido isso e a gente percebe por que isso não muda, por que leva as instituições, até que ponto um gestor, um profissional, tanto seja ele da área pública e privada, vai enxergar que o modelo de remuneração ele é o grande fator indutor da mudança. Não é o principal, mas ele é o fator indutor da mudança. Ele direciona muitas ações. A gente sabe disso, né? O incentivo pode direcionar algumas ações. A lógica de remuneração muda do sistema prospectivo para retrospectivo gritante. Todas as evidências mostram isso, né? Então, e essa resistência a essa mudança, né? E esse material que você passou do The Economist, ele falou uma coisa muito clara do grande desafio de você mudar um paradigma, né, de uma história de anos considerando o volume e a complexidade do que se faz para um modelo considerado o desfecho, o resultado daquilo que você entrega, né, a qualidade do que você está fazendo. Essa mudança de paradigma eu considero um dos desafios maiores que nós temos para enfrentar, e por isso que eu sempre provoco que a mudança de remuneração é o grande fator indutor disso, né? Eu queria escutar um pouco de vocês, se estão na mesma página com isso, tem alguma coisa mais a contribuir, até porque nós estamos aí com mais alguns minutos. Nós estamos na mesma página, por uma série de motivos, né? Todos falam que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso, né? Mas nós temos que pensar no bolso de quem? Porque num processo coletivo como esse de saúde, cada um sente o seu bolso de uma forma diferente. Na situação que nós temos atualmente, quer dizer, o sistema ele é altamente desfavorável por uma série de stakeholders, uma série de players do mercado. Por quê? Porque o sistema de pagamento por serviço, ele estimula uma produção muito grande dos serviços e mesmo que ele não pague um valor adequado, ele estimula uma quantidade para poder atender à necessidade de remuneração daquele que está recebendo esse tipo de pagamento. Agora, o risco em relação a isso fica totalmente com aquele que está pagando pelo serviço. Então, é necessário um processo de ter um sistema de remuneração que ele consiga ter um risco compartilhado. Risco compartilhado entre quem? Entre aquele que está pagando e entre aquele que está prestando serviço e entre o paciente, porque o paciente também é parte importante dentro desse processo. Para que a gente possa ter esse sistema
de risco compartilhado, o sistema mais adequado é o sistema de pagamento por resultados, né? Então, existem várias formas de se colocar a questão de pagamento associado a resultados na equação dos sistemas de pagamento. Você mostrou vários deles dentro da sua apresentação. Mas a questão fundamental é que existe uma perspectiva de que tem que se vencer a inércia do ponto de vista dos prestadores e, principalmente, do ponto de vista do setor público, para mudar o sistema de pagamento. Eu acho que, especificamente, no caso dos Estados Unidos, uma das grandes revoluções que foi feita pelo Obamacare foi justamente através do Medicare, quando eles mudaram o sistema de pagamento para um sistema de pagamento baseado em valor. Isso estimulou o crescimento daquelas Accountable Care Organizations, estimulou o crescimento de seguros que, na verdade, estão vinculando o pagamento dos provedores a valor. E, hoje em dia, dentro do Medicare, quase 60% dos pagamentos hoje em dia estão associados a alguma forma de valor. No Brasil, o sistema de pagamento do SUS ainda está muito baseado no fee for service. E da maior parte das operadoras também, embora a gente tenha visto que algumas delas já estão se movendo para começar a remunerar por valor. Mas é necessário que tenha um impulso maior, uma regulação pública, alguma coisa que possa mover nessa direção, porque só assim a gente vai criar os incentivos necessários para que se possa mudar esse sistema que, por enquanto, está ainda numa zona de conforto. Eu sempre falo, se a gente quer mudar alguma coisa para melhor, a gente tem que mudar a zona de conforto das pessoas. E esse é o processo que a gente tem que passar atualmente. Perfeito. Gente, nós chegamos aqui às 11 horas em ponto. A Josiane vai fazer um encerramento aqui. André, muito obrigado pelo tempo, obrigado a todos que estão nos assistindo. Com certeza temos algumas barreiras tecnológicas para vencer no próximo webinar, mas a gente se compromete a buscar isso, faz parte do aprendizado, nós temos que começar a fazer, mesmo que cometendo alguns errinhos, aí temos que começar a fazer, mas no próximo, com certeza, a gente vai ajustar. Então, eu vou deixar a Josi fazer o encerramento. André, muito obrigado, te vejo na semana que vem aqui no Brasil. Um abraço a todos aí, espero que tenha sido útil a discussão. Maravilha, abraço grande, até mais. Tchau. Josi. Com certeza, quando dois expoentes se juntam, uma hora é muito pouco, né? Tenho certeza que passaríamos o dia todo ouvindo sem esgotar o assunto. Uma coisa muito boa é que a 2IM busca constantemente estar se atualizando em conceitos e tecnologia e tem soluções para esse mercado todo estar inovando e estar bem atualizada, como o César mesmo falou. Então, muito obrigado aos dois, espero poder contar novamente com vocês e com o IBRADES numa outra oportunidade, numa próxima oportunidade. Agradeço a participação de todos vocês que nos assistiram e fiquem atentos que normalmente estaremos com novos webinars, novos assuntos e trazendo sempre à tona essas discussões que tão atuais e tão necessárias para o nosso mercado. Obrigado e até a próxima.